Salve, salve amigos do canal Detetives Vascaínos! Estou chegando agora nesse finzinho de noite de sábado aí pra gente debater, discutir esta grande vitória do Vasco sobre o Volta Redonda. Grande por quê? Não pela atuação em si, mas principalmente por conta de um passe importante que o Vasco deu para as semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco depende apenas de si e não vai precisar olhar para outros jogos na última rodada diante da Portuguesa. É fazer o seu dever de casa e carimbar aí o seu passaporte para as semifinais para jogar ou com o Flamengo ou com o Fluminense. Enfim, o Vasco está aí de boa, porque fez seu dever de casa lá em Cariacica, no Espírito Santo, deu aquele presente para aquela imensa torcida. Parabéns à torcida capixaba que lotou, que representou, que fez de tudo aí para brilhar mais alto a marca Vasco da Gama. Bom, mas galera, vamos então ao tocante do jogo. O Vasco conseguiu esse resultado, mas a gente não pode colocar um véu e fingir que está tudo bem. O Vasco fez um jogo muito burocrático, né? Não fez um jogo equilibrado, como aconteceu nas últimas vezes, né? Teve muito desequilíbrio em vários setores aí. Foi uma partida difícil, né, no tocante à qualidade do passe. O Vasco no primeiro tempo muito perdido em campo, deixando o Volta Redonda tomar as rédeas da situação, e aí brilhando a estrela, né, da qualidade, o diferencial do Vasco hoje, Payet, né, o Payet que botou a bola na cabeça do Zé Gabriel aí nos acréscimos para fazer com que o Vasco fosse para o segundo tempo com aquela vitória desenhada de 1-0. Muito importante porque o Vasco não vinha bem, tinha sofrido uma pressão aí do Volta Redonda e conseguiu ir para o segundo tempo com essa vantagem aí no placar. Isso foi muito importante. Mesmo assim, Ramon fez alguns ajustes, a equipe ainda não correspondeu à altura, errando, muitos jogadores errando o posicionamento, errando o passe, enfim, faltou intensidade ao time do Vasco nesta tarde e noite de hoje lá em Cariacica. E aí veio o gol, né? O gol do Volta Redonda, do jogador MV, que inclusive foi expulso, foi corretamente expulso por uma entrada desleal no Medel. E aí o Vasco tomou aquele susto, ficou de cabelo em pé, será que vamos perder ponto aqui diante dessa torcida? Mas aí brilhou mais novamente a estrela de um outro jogador que também está fazendo a diferença, que foi o Verratti, né? O Esforça, inclusive, entrou no jogo, o garoto teve personalidade, jogador que mostrou serviço, que chamou também a responsabilidade, e foi dele aí, né? A bola sobrou para o Verratti aí fazer esse gol salvador aí, que conseguiu aí aliviar as tensões da torcida que estava meio que desolada com aquele empate do Volta Redonda. Algumas constatações, meus amigos. O Vasco precisa melhorar muito se quer sair de Itajaí lá, né, em Santa Catarina, com a classificação para a Copa do Brasil. O time do Marcílio Dias é um time arrumadinho, pelo que eu vi. É um time bem treinado pelo Vaguinho Dias. É um time que tem um forte também das bolas aéreas. E é um time que está invicto na sua casa. Óbvio que o Vasco joga com a vantagem do empate diante do Marcílio Dias para segurar a classificação. Mas se jogar esse futebol que jogou hoje contra o Volta Redonda, vai passar sufoco lá fora. Então o Vasco precisa se rearrumar aí. O Ramon precisa organizar a casa. Ele conta aí com a volta do Paulo Henrique, né, na lateral direita. O restante do time deve ser mantido aí. A ver o que ele vai fazer com esforço, se ele vai jogar ou não. Acredito que ele vai colocar o garoto aos poucos. Agora, a parte triste da situação, né, que está contrastando aí, é o David, né, um jogador que não está fazendo nenhuma diferença no ataque cruzmaltino, muito pelo contrário, tem perdido aí um caminhão de gols. Hoje não foi diferente e o Vasco precisa contratar logo, tem até 7 de março, para trazer aí pelo menos 2 peças de ataque. Uma para dialogar com o Verratti e a outra para dialogar com o Payet. O Payet hoje é o grande nome desse Vasco aí. É um pilar da equipe do Ramon Dias. Um jogador
que está mostrando a diferença, tem feito a diferença nos jogos e hoje não foi diferente. Ele, Léo Jardim, o Verratti, inclusive o Zé Gabriel também, que teve uma boa atuação, são jogadores aí que estão dando uma solidez. O Medel lá atrás, o próprio João Victor, o zagueiro que sofreu aí a falta que deu origem ao primeiro gol do Vasco, naquele cabeceio do Zé Gabriel, enfim. O time do Vasco tem os seus pilares em campo, mas está pecando muito na organização ofensiva. Os jogadores que entraram hoje, Adson, Rossi e os que já tem por lá, não estão dando conta do recado. Alexandre Matos, você precisa urgente contratar jogadores para o ataque Cruz Maltini. E jogadores de qualidade. Não são jogadores tipo o David, que chegou aí, né, do nada. Jogadores com o histórico vencedor, o histórico que vai fazer aquela qualidade. Tá faltando qualidade ofensiva ao Vasco. O Vasco hoje está refém desses jogadores de frente lá. Machuca um Verratti hoje, por exemplo, não tem um jogador para substituí-lo. Machuca um Payet, é suspenso, não tem um jogador à altura para substituí-lo. Então o Vasco precisa também de ver essa retaguarda, ver jogadores aí que possam fazer essa diferença, possam substituir a altura. Eu estou fazendo esse apelo hoje para não dizer que a gente vai fazer depois que acontecem as coisas. Então, meus amigos, tá na hora do Alexandre Matos se mover aí. Eu espero que esteja se movendo. Há informações que o Vasco vem buscando aí 2 peças e espero que se concretize isso, mas que sejam peças de qualidade, para dialogar, né, do mesmo nível do Payet, do mesmo nível do Verratti, e que dê aí um novo alcance nessa engrenagem. A equipe do Vasco hoje é uma equipe que está refém do Payet, que está refém do Verratti, que está refém de alguns jogadores, né, e precisa ter uma outra identidade, né? Então a gente espera aí que o jogo contra o Marcílio Dias, a equipe do Ramon Dias, seja uma equipe aguerrida, uma equipe buscando a vitória desde o início, não se intimidando porque está jogando com um time que está invicto dentro de casa, porque o Vasco é o Vasco. O Vasco tem mais time, o Vasco tem qualidade, agora é preciso se organizar, é preciso ter equilíbrio para botar a bola no campo e fazer a diferença. Então, vamos torcer aí para que terça-feira o Vasco saia lá, né, de Santa Catarina com a classificação garantida, mas a diretoria não pode ficar aí esperando. O Vasco precisa contratar peças ofensivas se quiser fazer bonito, se quiser ser um time competitivo para o restante da temporada. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Você também acha isso? Que o Vasco precisa de pelo menos 2 a 3 jogadores aí que façam a diferença entre o meio e o ataque? Então, ó, quero ouvir seu comentário e a gente vai dialogando aí no chat. Beleza? Bom, meus amigos, vou nessa. Um grande abraço e até lá.